A disciplina bíblica de crianças pequenas. Introdução. As Escrituras em Provérbios nos ensinam que aqueles que negam a vara da disciplina aos seus filhos os odeiam, mas aqueles que amam seus filhos os disciplinam. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Nossa cultura despreza as crianças e abomina a disciplina piedosa delas. Fomos ensinados que disciplinar crianças é bárbaro, traumático e prejudica uma relação de cuidado entre pais e filhos. Ironicamente, esse desprezo pelas crianças às vezes é chamado de parentalidade gentil, que pode soar e parecer bonito, mas longe de alcançar o efeito desejado, frequentemente transforma as crianças em pequenos tiranos. Como pais que amam a Deus e a nossos filhos, devemos buscar aplicar a palavra de Deus na disciplina de nossos filhos. Devemos confiar em sua sabedoria e aplicar seus princípios na criação, se quisermos ser encontrados fiéis ao seu chamado para educar nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Efésios 6:4. Disciplina com fé, não com medo. Uma grande tentação pode surgir quando nos tornamos pais. Disciplinar nossos filhos com medo, em vez de com fé. Do que os pais cristãos têm medo? Temem que seus filhos abandonem a fé, que não cresçam para serem membros frutíferos da sociedade, que se comportem mal em público e causem constrangimento, e assim por diante. Mas o medo dessas coisas pode obscurecer a visão dos pais para o futuro de seus filhos. O medo enxerga um mau comportamento momentâneo como uma ameaça à paz ou à reputação dos pais. O medo incapacita os pais de encontrar soluções para as dificuldades com seus filhos. Pais que disciplinam com medo agarram-se ansiosamente ao desejo de fazer seus filhos se comportarem de uma certa maneira. E, por sua vez, impõem um medo e uma ansiedade incapacitantes no coração de seus filhos. Portanto, os pais não devem agarrar-se ansiosa ou temerosamente ao comportamento de seus filhos, mas confiar que o Senhor cumpre suas promessas e pretende ser Deus para eles e para seus filhos por 1000 gerações. Êxodo 20, versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando nos apegamos às promessas de Deus com fé, nossa visão para nossos filhos se torna mais clara. Deixamos de nos preocupar principalmente com a mera modificação de comportamento, por mais importante que isso seja, e passamos a pastorear o coração de nossos filhos em direção a Deus. Em direção a Deus. Podemos começar a ver o mau comportamento e o pecado momentâneo de nossos filhos como parte de uma trajetória ascendente rumo à maturidade e à glória, em vez de uma razão por desespero imediato. Podemos até começar a agradecer a Deus quando Ele nos mostra algo no coração de nossos filhos que é revelado por suas ações pecaminosas, pois agora há uma oportunidade de abordar a questão. Deus é misericordioso. Não tenha medo. A fé em Deus e em suas promessas dá aos pais estabilidade e clareza para trabalhar pacientemente com seus filhos através do pecado e das falhas, de maneira que os fortaleça para o futuro, em vez de incapacitá-los com medo e ansiedade. Disciplina é igual a instrução mais correção. A disciplina não começa com palmadas. A disciplina começa com instrução. As crianças devem ser ensinadas se esperamos que obedeçam. Quando as crianças são pequenas demais para falar, é surpreendente o quanto elas entendem. A instrução e a correção desses pequenos serão bastante simples. Quando a criança tenta colocar o dedo na tomada elétrica pela primeira vez, um simples não, seguido de um leve tapinha no pulso, é suficiente para instrução e correção. Isso provavelmente ocorrerá muitas vezes, mas essa forma de disciplina fala com elas em seu nível.
e com o tempo elas aprenderão. À medida que a criança cresce, ela precisará de mais instrução e correção. Um pai deve dar instruções claras sobre o que constitui ofensas passíveis de disciplina e não provocar seus filhos à ira, exigindo obediência sem estabelecer expectativas. Efésios 6:4. As expectativas devem ser claras e compreendidas. Quando as crianças são pequenas, a lista de regras e expectativas deve ser curta e fácil de lembrar. Regras de Deus e regras da casa. A palavra de Deus é nosso padrão. Então, as ofensas passíveis de disciplina incluem qualquer coisa que a Bíblia chama de pecado. Essas são as regras de Deus. Como um resumo das regras de Deus, os 10 mandamentos são uma lista particularmente útil para os pais consultarem de forma rápida e fácil. Os pais fariam bem em instruir seus filhos nos 10 mandamentos e referi-los frequentemente durante o processo disciplinar. Outras ofensas caem na categoria de desobediência geral, ou o que podemos chamar de quebra das regras da casa. A palavra de Deus exige que os filhos obedeçam a seus pais. Deus concede aos pais, e a papai em particular, autoridade para tomar decisões para o lar e exercer essa autoridade quando as regras da casa são quebradas. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas educai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Se um pai instrui seu filho a parar de pular no sofá ou a guardar seus brinquedos, a criança deve obedecer na primeira vez, imediatamente, completamente, com uma boa atitude. Se a criança falhar em qualquer uma dessas áreas, ela deve ser disciplinada. O processo disciplinar. O objetivo do processo disciplinar é a reconciliação, que leva a uma comunhão alegre. Quando uma criança peca, ela está rompendo a comunhão, tanto com a pessoa contra quem pecou, quanto com Deus. A disciplina é o meio pelo qual os pais restauram a criança a essa comunhão. Nesse sentido, a disciplina não é punição. Quando um magistrado civil sentencia corretamente um criminoso, ele está aplicando uma justiça punitiva pura e não está preocupado em restaurar o criminoso à comunhão. Embora os pais devam ser justos em sua disciplina, o objetivo é restaurar a comunhão alegre, não aplicar punição. Novamente, o objetivo é restaurar a comunhão alegre, não aplicar punição. Para alcançar essa restauração à comunhão alegre, o processo disciplinar deve ser caracterizado por justiça e alegria. A criança deve saber que a desobediência não será tolerada, mas também deve ser tranquilizada pelo tom e pela linguagem corporal, de que o pai está alegre, autocontrolado e não emocionalmente abalado pelo comportamento dela. Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te a ti mesmo, para que não sejas também tentado. Em outras palavras, se você perceber que não está espiritual, se está com raiva ou está frustrado, então está inapto e desqualificado para administrar a disciplina até que controle suas próprias emoções. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. Por fim, crianças pequenas prosperam com repetição e quando sabem o que esperar. O processo de disciplina deve se conformar a essa realidade. Os pais fariam bem em adotar uma liturgia repetível para seu processo disciplinar. Esse processo pode variar, mas posso compartilhar aqui um exemplo que eu e muitos irmãos que conheço temos usado como bom ponto de partida, que nos tem abençoado. Quando seu filho pecar, diga-lhe calmamente e com discrição que você se encontrará com ele na sala designada para a disciplina. Pegue seu filho no colo e explique que o que ele fez é um pecado contra Deus e, se aplicável, contra outra pessoa. Cite as Escrituras conforme apropriado. Diga à criança quantas palmadas você dará,
garantindo que o número seja proporcional à ofensa. Administre as palmadas no bumbum nu enquanto conta em voz alta. Palmadas sobre uma fralda não terão o efeito necessário. Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Contar em voz alta assegura à criança que você está no controle e não está agindo com raiva. Abrace seu filho, assegure-lhe de seu amor por ele e explique como você deseja vê-lo restaurado à comunhão. Ore com seu filho pelo perdão de Deus por meio de Jesus Cristo e por sua ajuda para obedecer no futuro. Assegure à criança que ela está perdoada e restaurada à comunhão. Exija que ela peça perdão a qualquer outra pessoa contra quem possa ter pecado. Se ao final desse processo seu filho não estiver cheio da alegria do Senhor e continuar em sua desobediência, verifique que o estado do seu próprio coração está espiritual e comece novamente no passo 1. Conclusão. Hebreus 12, 11 diz que a disciplina piedosa produz o fruto pacífico da justiça. É isso que buscamos. Queremos que nossos filhos andem retamente diante do Senhor todos os seus dias e transmitam a fé a seus filhos e aos filhos de seus filhos, para que o conhecimento da glória de Deus cubra a terra como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, 14.